Relato: a parte invisível de uma sessão de Umbanda. Autor: Pablo de Salamanca. Recentemente, chegaram-me pedidos de esclarecimento sobre a importância dos pontos cantados na Umbanda, bem como sobre como funciona, do outro lado, uma defumação. Além disso, há indagações recorrentes sobre incorporação no geral e quanto ao trabalho oculto dos Exus que fazem a limpeza astral no terreiro. Bem, cada assunto desses necessitaria de um artigo longo para ser razoavelmente esclarecedor em relação a esses temas. Mas, hoje à tarde, tive a intuição de que deveria apresentar um pouco do conteúdo do livro Guardião, que psicografei em 2014, pois traz um pouco dessas temáticas solicitadas, vistas por alguém que está no mundo sutil. Assim, selecionei o capítulo 25, que é a narrativa do autor espiritual do referido livro acerca do início de uma sessão umbandista. Passo a lê-lo agora. A noite chegou e ocorria um bom fluxo de pessoas do lado material, acompanhado por uma movimentação ainda maior no lado espiritual. Depois de todos se acomodarem, os médiuns em círculo no salão principal e os consulentes em bancos de madeira ao fundo, surgiu um cântico. Era um ponto cantado que falava sobre defumação com as ervas da mata. Logo a seguir, entrou no salão um médium que portava um braseiro, onde despejava uma mistura de folhas secas e incenso. Conforme a fumaça subia e se espalhava, era possível notar que havia um efeito sobre o campo de energia das pessoas no geral. Alguns indivíduos, os mais integrados àquela atividade, após a passagem da fumaça, que era acompanhada por vibrações reverberantes no astral, passaram a apresentar uma aura mais clara e brilhante. Na sequência, todos silenciaram. O dirigente encarnado da casa, o médium Carlos, que já tinha cabelos grisalhos, iria proferir uma oração. Neste momento, observamos a aproximação de Guarabitã, que apenas colocou a destra em frente à testa de Carlos. Este começou a fazer uma prece, visivelmente inspirado pela entidade com forma indígena. Da mão de Guarabitã se irradiava uma energia amarelo-dourada, que atuava na mente do sensitivo. As palavras fluíam com facilidade, convocando a todos os presentes a manterem concentração nas forças superiores. Após aquela oração de abertura, passaram a entoar os chamados pontos cantados, pedindo a presença de entidades de várias linhas de trabalho, correntes energéticas, de modo que a sessão tivesse a proteção necessária. Era muito interessante a influência da música e das entidades espirituais sobre os médiuns. Eu estava extasiado com as ondas coloridas de energia que cruzavam o salão, cumprindo funções variadas. Então, aconteceria a primeira incorporação. Guarabitã, ao chamado específico do cântico em sua intenção, se aproximara mais de Carlos. Ao aconchegar-se junto ao médium, pelas costas, era possível notar uma fusão de vários centros de energia da entidade com os respectivos chakras de Carlos. Uns tinham uma conexão mais intensa. Logo, Guarabitã havia expandido seu campo energético de tal forma que englobava o corpo físico do pequenino Carlos.
Ali, acabara de ocorrer uma incorporação em nível profundo, tema que fora abordado anteriormente por Alceu conosco. O caboclo Guarabitã, manifestado através do dirigente, levantou o braço direito do médium, fazendo cessar a cantoria. A entidade passou a dar algumas instruções verbais, prontamente atendidas por alguns auxiliares encarnados. A seguir, Guarabitã solicitou a presença de outros trabalhadores espirituais. Então, 3 guias de aparência indígena incorporaram seus respectivos aparelhos. Pude perceber que, das 3 novas manifestações mediúnicas, apenas uma apresentava uma conexão mais profunda. As 2 demais eram relativamente parciais, com menos chakras envolvidos intensivamente e uma fusão de campos áuricos menor. Iniciava-se a atividade de passes de descarrego. Ordenadamente eram chamadas as pessoas que estavam aguardando nos bancos e que precisavam de algum tipo de ajuda. Nós, os alunos do curso, nos dividíamos em 3 grupos de 7, sendo cada agrupamento acompanhado de um monitor, e nos aproximamos das entidades manifestadas o quanto possível. O objetivo era observarmos como agiam mediunicamente na limpeza dos encarnados. Cada monitor, em dado momento, chamava a atenção de seu respectivo grupo de aprendizes para detalhes do processo em andamento. Eu e meus colegas acompanhávamos a médium Sara, que estava permitindo a manifestação de um caboclo com uma ótima conexão. Era deveras interessante observar como o atlético índio deslocava placas obscuras do campo áurico de uma velha senhora à sua frente. Esta matéria astral era, em parte, transformada em uma espécie de substância volátil que subia, indo para além do ambiente do salão. No entanto, partes mais densas daquelas placas iam para o nível do chão, como uma gosma de forte aderência. Neste instante, atuavam guardiões como nós, só que mais experientes, que recolhiam o material, levando-o para fora do recinto. Ou seja, o caboclo que mediunizava Sara não realizava solitariamente a limpeza da idosa consulente. Entidades espirituais, não percebidas pela maioria dos encarnados presentes, tinham um papel relevante no procedimento e no centro umbandista como um todo. Bem, aqui termina a leitura do capítulo 25. Deixo um abraço a todos e salve Umbanda!